Acho que agora vai. Mas você estava falando sobre essa questão de desenvolver esse estado de presença. É o caminho realmente mais rápido para você efetivamente, se você quiser, né, ser mais assertivo, porque você diminui a quantidade de arrefações. É impressionante. Só que para isso você precisa ter um tempo para treinar essa pausa e estabelecer o que é se concentrar de verdade, né? Porque a gente desde criança ouve, ai, fulano é desatento, tem que se concentrar, mas ninguém nunca te ensinou o que é se concentrar, o que é estar atento, na Uhum. verdade. Né? Eu dou aula para criança e eu falo muito isso nos lugares que eu dou aula. Eu falo, ninguém ensinou eles a parar e se concentrar. O que é estar concentrado? Então, eu acho que tem esse trabalho de base aí a ser feito, que esse conceito de slow living é interessante porque te remete àquilo que é essencial, né? Exatamente. Você começa a perceber o que é essencial na tua vida e tu começa a entender as coisas que realmente fazem sentido para ti, né? E sai do piloto automático. Eu acho que Exatamente. esse é a grande questão, porque a gente foi ensinado a ser produtivo e quanto mais coisas fizer no dia, melhor. E a gente acabou aprendendo a premiar as pessoas que mais enlouquecem, né? Que mais conseguem produzir. Pois é. A que custo emocional, né? E eu acho que agora, esse momento que a gente está vivendo, de certa maneira, todo mundo está sendo obrigado a rever isso, porque sem inteligência emocional você não vai chegar a lugar nenhum. Porque não é sobre mais a quantidade do que você produz, é sobre como você tem uma maleabilidade para encontrar brechas para ir passando pelas experiências, né? Porque a gente está confinado em casa. Então, você está percebendo também que você não precisa comprar um monte de coisa, né? A quantidade de aluno que eu tenho que tem falado isso assim, nossa, Nossa! não tenho comprado nada. Assim, eu particularmente só preciso de queijo e vinho, minhas meditações. Então, assim, e o que eu acho legal é que, conversando com a Bá esses dias, ela estava falando um pouco sobre alguns conceitos, né, na marca dela, lá do Manifesto Orgânico, e ela me falou uma coisa muito interessante, que foi assim, que muitas roupas não têm estampa, porque isso faz com que você tenha uma vida mais longa da peça. Então, você não vai estimular aquele consumo maluco de todo mês precisar comprar uma coisa nova, né? Então, fala um Uhum. pouquinho sobre o conceito que Sim, vocês trabalham. até para introduzir um pouquinho, eu estou ativista do amor, né? Ativismo por moda consciente, por consumo consciente, slow, porque eu, na minha vida, comecei a perceber isso lá em 2015, mais ou menos. Agora, caindo a ficha, a questão do retorno de Saturno, né? Estava eu com o meu, com o meu retorno de Todos Saturno. nós. E isso começou a bater forte, assim, porque eu trabalhei sempre com moda, com desenvolvimento de produto, essa questão de não parecer mais relevante, isso de produzir produtos belos para, sabe quando perde o sentido? E eu Uhum. não sei se mais alguém que está aí quer comentar, está sentindo isso ou sentiu isso. E naquela época eu já comecei a ficar super curiosa sobre o conceito do minimalismo, né? E comecei a Uhum. achar muito interessante. E agora, até com relação à quarentena, parece que todas essas coisas começam a fazer muito mais sentido, né? Bem, Porque eu já tinha essa sensação de ter coisas, muitas e muitas, muitas roupas e coisas que eu realmente só tinha para ter, para expor, não usava. E agora a gente percebe como as coisas que a gente precisa são mínimas, são coisas que a gente busca sempre o conforto, né? As peças que deixam a gente confortáveis são um mínimo de peças e aí a gente vê o quanto a gente acaba suprindo algumas necessidades através do consumo, né? sim. Sem pensar muito. E o quanto isso vale, né? Quantas horas da tua vida vale cada coisa que tu compra? Será que a gente realmente precisa trabalhar tanto, precisa ter essa vida frenética para ganhar tanto, para poder colecionar tantas coisas que agora a gente está tendo que se desfazer porque, né, Sim. estão sobrando?
Exatamente. Isso que você falou, eu pensei um pouco, essa minha ficha me caiu mais ou menos tem uns 3 anos, em 2016, quando eu fui para o monastério lá no Nepal, e eu também tinha uma vida super enlouquecida, frenética, trabalhava com área audiovisual. E é isso, você está numa roda, como você não tem o distanciamento da experiência, você não percebe, e aí você trabalha mais para você consumir mais e não usar porque você precisa continuar trabalhando tudo, né? Então você assim, trabalha, trabalha, trabalha para ter dinheiro para 2 semanas no ano você relaxar. É um pouco louco se a gente parar para pensar friamente. E aí eu fui para o Nepal, estava no monastério, e eu comecei a perceber, eu resolvi fazer um trabalho bem frio de análise. Eu fiz assim, de uma coluna, eu botei assim, tudo que eu precisava, e na outra coluna assim, tentando mensurar essa questão do dinheiro, sabe? E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu posso dar um passo para trás, recuar a minha rotina, o meu ritmo de trabalho, porque o que eu preciso, eu posso ter menos dinheiro, porque eu vou ter mais saúde, mais qualidade de vida, porque eu estava num pico de estresse muito forte. Então, para mim, naquele momento de vida, foi fundamental recuar, abrir mão, porque o que eu precisava mesmo aquela estrutura toda estava sobrando. Então, eu fiz uma mudança muito radical, né? Larguei tudo, comecei a estudar meditação e yoga. E eu sempre penso nisso, sabe? De que hoje, vivendo essa experiência que a gente está vivendo, como eu fui feliz na minha escolha e ter coragem de assumir, assim, o que você realmente precisa? Né? Uhum. Eu acho que é uma pergunta para além de livro de autoajuda, das lives que a gente está fazendo. Eu acho que vale a pena vocês que estão participando, assim, se perguntarem um pouco e não ter medo de ouvir. Porque, obviamente, cada um tem uma realidade. Nem sempre você pode fazer as mudanças que você deseja no momento que você deseja. Mas trazer luz e dar vazão para ouvir o que você realmente precisa é muito rico. Porque internamente, de alguma maneira, você vai organizando as pecinhas para alguma hora esse clique externo acontecer e facilitar a mudança que tem que ser feita, né? Muito, muito isso. Eu acho que muitas pessoas estão despertando, né, o grande despertar, Pois é. e cada vez mais, e aí essa questão da quarentena em si trouxe muito mais forte isso, né, desse olhar para dentro, desse autoconhecimento que muitas pessoas têm preconceito, mas como isso está sendo natural agora, né, como está Pois sendo é. automático, e que não precisa ser necessariamente uma técnica específica, mas o olhar para dentro é isso que a gente defende no slow. Pode ser você sentar e fazer uma refeição com presença, sem Uhum. celular longe, é você conversar com as pessoas que estão ali na mesa com você, é olhar no olho das pessoas, perguntar se as pessoas que trabalham contigo estão ok, estão bem, como elas Não estão se perguntar só por sentindo. perguntar, né? Tipo, você tá perguntando e tá olhando no celular e fazendo outra coisa. Aí, você não tá É. falando comigo? Então, minimamente, olha pra mim, né? Tem um pouco isso. E principalmente entender o que as pessoas, o que a gente está sentindo, né? Isso também é muito valioso, porque a gente está tão acostumado a maquiar sentimentos, a maquiar isso e querer sempre mostrar algo alegre, né? Algo que vai fazer com que as pessoas te vejam bem, se sintam bem, mas como é importante a gente olhar verdadeiramente para o que a gente está sentindo, né? Para que a gente entenda quem a gente é, para que a gente entenda o porquê das nossas escolhas e para que a gente possa, então, fazer as escolhas certas, né? E na hora de ter que escolher, como você comentou agora, para que a gente saiba, acho que o mais difícil é a gente entender o que a gente quer. E para que isso aconteça, a gente tem que olhar para dentro, silenciar e se autoconhecer da maneira que achar mais tranquilo, mais fluido, né? Sim, isso que você estava falando sobre alimentação é interessante, porque eu tenho alguns alunos que têm questões relacionadas à alimentação e tal. Tem uma coisa que a gente sempre trabalha que é assim, pensar um pouco o que você está comendo. Não é muitas vezes ao longo do seu dia assim, numa pausa. Não agora, porque está todo mundo mergulhado num estado mais ansioso, mas está no meio do trabalho, de tarde. E aí você vai e come chocolate. E aí vira uma rotina, toda tarde você vai lá e come um chocolate. Às vezes você está comendo um tédio, sabe? O que você está comendo?
às vezes, para além da sua comida? Você está comendo a sua ansiedade? Você está comendo uma tristeza? Você está comendo raiva? Você está comendo... O que você está comendo? Então, também se perguntar isso ajuda a dar um clique para mudar um padrão de alimentação, sabe? Cortar aquele Sim. lanchinho da tarde, ou, enfim, você almoçar correndo, um jantar que é, tipo, muito exagerado, que você às vezes nem dorme bem. Então, essa questão de perguntar o que você está comendo ajuda muito para ter mais clareza, para você poder escolher e falar, puta, na verdade, eu tô entediada, eu posso botar uma música, sabe? Eu não preciso comer uma barra de chocolate todas as tardes, né? É Então, entender esses gatilhos, né, para fazer essas trocas. exatamente, entendeu? Genial. Para fazer as trocas. Mas e assim, falando sobre a moda, como é que é essa relação com os pequenos produtores, né, hoje? Porque vale a pena a gente pensar um pouco sobre essa cadeia, né? Tudo isso que nos cerca. Tem muita meditação que fala sobre isso. Isso que a gente está vivendo agora fala sobre a gente viver em comunidade, perceber a importância dessa reação em cadeia. Se todo mundo fica em casa, se todo mundo vai para a rua, né? Então, Uhum. como é que é essa sua relação com os produtores de algodão orgânico? Conta um pouquinho pra gente, porque eu particularmente não sei quase nada disso. Sim, eu vou contar. Eu acho que o pessoal tá comentando aqui. Não sei se a gente lê no finalzinho. Ah, tá Ah, mudada? Ó, a Simone tá falando aqui que ela sempre trabalhou no comércio e acabou mudando o estilo de vida há pouco tempo. E como é impressionante como a gente realmente investe em coisas que são supérfluas, né? E porque a gente não tem essa consciência do que tá por trás das nossas escolhas. A gente vai lá no impulso, tô ansiosa, vai lá e faz compras, né? nem Ai, pensa, né? nem pensa. E só distanciando mesmo. Ela completou. Acho que mais alguém comentou. Não. Não, então tá. Então, até acho que eu nem eu cheguei a te comentar, mas quando a gente criou o manifesto, isso já faz 3 anos, a gente nasceu muito dentro de uma forma de pensar do Fashion Revolution. Eu não sei se as pessoas que estão aqui conhecem o Fashion Revolution, mas eles comemoram todo ano, em abril, um grande acidente que aconteceu em Bangladesh e que foi um prédio desabou e muitas pessoas morreram por causa da questão do fast fashion. Isso faz acho que 5 ou 6 anos. E a gente nasceu muito dentro desse formato, com a hashtag que eles usam, que é se questionar quem fez as suas roupas. Então, a gente sempre olhou para a moda, como construir, na verdade, a gente nem gosta muito de usar a questão da moda, mas esse vestir e que seja de uma forma justa. Ou Uhum. seja, que todo mundo que participa da cadeia tenha esse trabalho justo, que é tanto a questão do trabalho, a questão da remuneração, e que não existe essa questão hierárquica, mas que essa nova construção, né, do vestir, da moda, slow, ela é linear, onde todo mundo tem o mesmo grau de importância, né, na rede. Uhum. Então, o algodão orgânico, ele é muito mágico, assim, nesse sentido. Quem geralmente trabalha com isso são cooperativas. A gente começou nosso trabalho lá em 2017 conhecendo a cooperativa Justa Trama, que é aqui de Porto Alegre. E aí você conhecendo, você vê todo o envolvimento que tem, a questão do algodão orgânico em si, como não vai agrotóxico, como os produtores não põem a mão no veneno e não estão tendo contato, né, com isso. É toda uma questão de qualidade de vida, né? Então, o solo também não recebe veneno, a questão que o solo ele fica cada vez mais pronto, nutrido para os próximos cultivos. Então, realmente é um processo que pensa em todo o ciclo de vida, né? E é uma cadeia que alimenta, que nutre o planeta, né? Então, é realmente sustentável. E não é um cultivo que vai usar o solo, vai tirar tudo de bom dele, e quando o solo morrer, ele vai partir para uma outra terra.
É longe disso. Então, vai construir relacionamentos, né, de qualidade, vai chegar produtos na nossa pele sem veneno, livre, natural. Então, é todo um processo que é pensado. E as pessoas até comentam, ai, por que o algodão orgânico é tão caro? Mas se tu for parar para pensar, é uma matéria-prima que ele é biodegradável, ele é antialérgico natural e ele não tem nada de a questão de sintético, né, de poliéster, que são as fibras que acabam também poluindo a nossa água cada vez que a gente coloca para lavar. Então, o que é caro, né? Quanto custa esse barato que a gente acabou acostumando a pagar lá no fast fashion? E a questão de vai estragar mais rápido, você vai acabar levando ele para um aterro, para um lixão, não é biodegradável, né? Então tem toda essa questão que o algodão orgânico já resolve, sem falar que ele pensa muito, né, na questão sistêmica, na questão de sustentar mesmo a questão do planeta, né? Uhum. Não, isso que você está falando tem tudo a ver com o tempo, né? E com a gente pensar esses novos modos de existência a partir de agora, né? Claro que tem muita gente que vem fazendo esse processo já há um tempo, mas agora as pessoas estão um pouco mais abertas para perceber que talvez esse nosso modelo não funcione mais, sob vários pontos de vista. Então, assim, por que você não pode rever essa questão do seu investimento em alguma coisa específica que vai durar mais e você não vai precisar consumir tão rápido outras coisas? Trabalhar mais com esse conceito da permanência, né? Que a gente trabalha no yoga, trabalha na meditação, mas assim, a gente tem tão diversa necessidade de estar sempre mudando e trocando e descartando, sabe? Essa dificuldade de se relacionar em si, né? De criar vínculo. Porque a gente consegue desdobrar isso para várias coisas, sabe? Né? Tipo, por que você precisa ter 5 camisetas que vão durar um mês? Por que você não pode ter uma que vai durar um ano? Uhum. E você pode ter acessórios e pode fazer combinações. Isso se estende para tudo, né? Às vezes você vai para uma prática de yoga ou alguma prática de bem-estar, assim, que não é uma academia de ginástica. E às vezes as pessoas questionam porque os movimentos são parecidos semana a semana, mas você não vai vendo que dentro do mesmo você tem 1000 possibilidades. Você vai descobrindo cada dia uma maneira diferente de se relacionar com o movimento da sua mão, com a sua respiração. Você vai descobrindo num relacionamento de muitos anos, né? Como você vai percebendo o novo a cada dia, porque é sobre estar na presença. Então, é um momento em que a gente pode parar e pensar um pouco, né? Desses novos modos, essas novas construções, os nossos novos pilares, enfim. É muito extenso as possibilidades. Nossa, muito. Esse momento veio para que a gente resolva realmente isso, né? Para que a gente olhe e comece a pensar nas coisas que realmente fazem sentido. Nossa, muito isso que tu falou. Né? E eu sinto que, em relação a tudo, né? Na sua casa. Então, agora que a gente está passando mais tempo em casa, será que você não tem muita coisa entulhada, né? Que você poderia se desfazer? A gente falou disso outro dia. E da sensação de um alívio que dá, às vezes, de deixar a coisa aí, né? Porque a gente tem dificuldade de deixar aí. De A gente liberar. precisa, essa falsa ilusão da segurança faz com que você acumule. Você precise ter coisas. Como se isso fosse te dar um respaldo, alguma garantia de alguma coisa. Então, assim, numa relação, você precisa saber onde o outro tá e não sei o quê. No trabalho, né? O seu cargo. Sempre mostrar que você tá ali no lugar de fala. Comprando 1000 quadros para sua casa, 1000 almofadas, o que quer que seja. E assim, sua casa Para pode dizer pegar quem você fogo. é. Sua casa pode pegar fogo, entendeu? Enfim, Acho que a isso não grande. aconteça. Mas assim, não existe. Esse conceito da segurança é uma ilusão e que ele faz a gente ser escravo desse tempo e desse processo todo. Então, quanto mais, mesmo que por um segundo você questione se você pode abrir mão de alguma coisa no seu armário, na sua casa,
no final do dia, sabe? Dos sentimentos que você está carregando, dos pensamentos. Gente, aproveita para se livrar dos excessos, é para ser mais leve, né? Exato, e até eu acho que a grande reflexão, né, porque eu acho que não é um momento de conclusões, É, nem de emitir relatórios, minha humilde opinião, exato. sobre novos comportamentos. Eu acho que a gente está refletindo, é um período que está todo mundo tentando entender, e é a questão de o quanto quanto mais a gente entender isso, que você trouxe, que é a impermanência, que é o incerto, quanto mais a gente aprender a ser feliz na incerteza, mais próximo da felicidade a gente vai ficar. Porque, na verdade, a gente não pode se apegar a nenhum rótulo. Eu hoje sou Bárbara, tenho um manifesto. Mas Sim. isso não sou eu. Isso é o que eu estou Ah, fazendo agora. E o quanto a gente tem que aprender a se desprender desses rótulos para entender que, no fundo, estamos todos juntos, ligados, né? E que isso é muito mais importante, essa essência, esse ser, do que coisas, do que cargos, do que títulos, enfim. claro. Não, E não, e quanto isso às vezes norteia, a gente acha que a nossa felicidade está nisso, está em algumas metas, né? E na verdade, não, na verdade, a gente está sempre correndo atrás de algo, né? A gente nunca vai chegar lá. Então, isso tem muito a ver com o que a gente estava falando antes de aproveitar, de entender o presente, de valorizar a cada detalhe, né, da vida. sim. De, tipo, fazer as suas escolhas sabendo o que está por trás de cada escolha, né? Claro que, enfim, ninguém faz isso 24 horas, mas você despertar um pouco para essas suas ações, né? Eu esqueci o que eu ia falar. O papo tá muito profundo. Não, pois é, não, porque a coisa do trabalho e isso. Tem essa coisa do ego colado na persona, né? Quem nunca conheceu alguém ou teve um amigo que trabalhou, sei lá, 20 anos no lugar e foi demitido e pirou? Porque você acha que você é isso, entendeu? Então, assim, uma mente muito estreita não faz você caminhar muito. Você Uhum. precisa abrir um pouco para perceber essa pluralidade, né? Que você não é o seu trabalho, que você não é a sua família. Você é um conjunto disso tudo que é refletido nas suas escolhas de compra, né? O que você come, sabe? Você lê o rótulo dos produtos. A gente fala disso também, né? Como você deu esse exemplo de quem são as pessoas que fazem as roupas que a gente usa, né? Você não sabe o que você bota dentro do seu corpo, sabe? Você não está acostumado a ler rótulo. Então, como é que você vai questionar? Porque você não tem esse hábito. Então, assim, é simples começar a ler rótulo e entender um pouco o que está por trás daquilo que você está consumindo, né? Para você poder fazer com garantia. Assim, não, beleza, eu quero me entupir de gordura em whey. Mas É uma sabendo, escolha né? sua, né? Numa TPM, ai, gordura hidrogenada, pelo amor de Deus, mas não precisa ser todo dia. E não é porque você não sabe, entendeu? Você está consciente ali do que está vindo com a sua escolha, né? Agora a gente está muito nesse movimento de ajude os produtores locais, compre da pessoa do seu bairro, peça do restaurante de não sei quem. Mas assim, você faz isso ao longo do ano, né? Parece, às vezes eu me sinto naqueles filmes de comédia romântica, mal comparando, tá? Dos anos 90, você tinha a Meg Ryan com uma livraria pequenininha e o Tom Hanks com tipo uma blockbuster da vida, e vem o grande e engole o pequeno. E aí, assim, a gente não faz isso ao longo do ano. Então, vamos usar esse momento para despertar e consolidar essas novas escolhas, né? Então, tipo, você está ajudando o pequeno produtor, a pessoa do seu bairro, não é só por causa da quarentena. Então, pensa que faz parte de uma cadeia, sabe? Que tem toda uma economia que passa a girar diferente, que você melhora essa distribuição. Então, despertar para as suas escolhas. Eu acho que o papo de hoje é muito sobre o tempo e esse despertar, né? E eu acho que muito a questão do consumo consciente fala exatamente disso, né? O poder da carteira. Porque no momento que você começa
a despertar para isso tudo que a gente falou, do que realmente vale a pena, do que a gente está ingerindo, do que a gente está assistindo, do que a gente está trazendo para dentro do corpo, vestindo. Quando a gente começa a entender que é a nossa carteira que norteia que essas grandes indústrias como engulam os pequenos, a gente começa a valorizar, então, quem está aqui na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. A gente começa a entender que toda vez que a gente compra do pequeno, a gente está dando força, está fazendo ele crescer. Claro. Eu acho que esse movimento, agora nesses 2 últimos meses, só aumentou, graças a Deus, né? E o quanto é importante trazer isso para a consciência, né? Que quando a gente está muito no piloto automático, na correria, a gente não consegue pensar nada além da sua meta do dia, que é cumprir todos os compromissos, e aí o que for mais fácil, o que for mais descartável, o que for mais prático, sempre tem prioridade, e a gente esquece, né? A gente não tem tempo de optar pelo que tem mais qualidade, o que vai fazer melhor para o nosso corpo, né? O que vai trazer o melhor mesmo para a gente. E agora, com o tempo, né? Que a gente estava realmente falando que não tinha tempo, agora todo mundo está com tempo. A grande maioria das pessoas está em quarentena e está com um tempo, está conseguindo entender isso também e está conseguindo investir, então, nas pessoas que estão próximos, de repente até conhecendo, né? Desvendando aí negócios que nem fazia ideia e que está do ladinho, pertinho da gente. Sim. E essa coisa do tempo, eu acho interessante também esse exercício de você perceber qual é o seu tempo e qual é o tempo externo. Porque, claro, senão vira um discurso muito poético, né? E que não cabe na nossa vida. Nem sempre você pode seguir o seu tempo, porque a gente está numa sociedade, né? A gente trabalha em conjunto. Mas, assim, muitas vezes a gente embarca nesse tempo, nesse ritmo que é imposto pra gente, e a gente não tem o distanciamento necessário para pensar um pouco disso. Estou passando do meu limite. Essa conta uma hora chega, sabe? Ou no psicológico, ou no campo físico. Não tem como. Você vai jogando para baixo do tapete, fingindo que não tá vendo. Ah, vai ser só hoje. Ah, mais uma semana. Ah, não tem como, né? Não tem mágica. Então, assim, se perguntar um pouco também, assim, qual é o seu tempo? E se você não pode imprimir o seu tempo em tudo, que brechas você consegue encontrar na sua semana para trazer o seu tempo? Porque isso é muito importante. É o tempo, talvez é o tempo em que você vai fazer alguma coisa de bem-estar, ou que você vai ler, ou que você vai ouvir uma música, ou que você vai tomar um vinho, ou que você vai tomar um banho. Importante é você conseguir identificar qual é o seu tempo e trabalhar com ele em algum momento da sua semana, né? Mas percebendo essa diferenciação do que é o seu tempo e o que é o tempo e o ritmo imposto pelos outros. Nossa, bem isso. Eu falo muito, né? As pessoas já sabem disso. Então... Não, tá ótimo. Ai, mas me conta um pouquinho agora mais assim sobre coisas que vocês estão fazendo sobre a consciência, o tempo, falar um pouco do guia, né? Porque a gente já falou de tanto assunto aqui que mostra que tem muitas coisas que são correlatas. E ela tá tentando juntar todas essas pontas. Então, o Manifesto Orgânico, ele nasceu para ser uma busca por um estilo de vida, né? Mais natural, mais desperto. Desde o início a gente acabou conhecendo pessoas que trabalham com, assim como você, né? Com a questão da cura, meditação e outras práticas que fazem esse exercício, né? De olhar para dentro. E a gente já fez alguns workshops presenciais de slow living, trazendo parceiros que trouxeram atividades. E agora a gente pensou por que não trazer isso para online, né? Que seria trazer todo mundo para um grande guia. A gente está chamando ele de Guia Consciente. E a gente dividiu em 7 categorias para trazer todo mundo, toda essa galera linda que a gente conheceu aí nas feiras e agora online também. E trazer, na verdade, criar uma grande rede, né? Então, por exemplo, hoje
é quinta-feira. Todas as quintas-feiras a gente vai colocar, sempre que possível, parceiros que tragam uma experiência de cura, como oração, meditação, como é o trabalho da Vanessa, né, de sound healing e tudo mais, todas as coisas mágicas que você faz, né? E a gente quer indicar, então, esses parceiros, na verdade, indicar pessoas reais, né? A gente coloca no guia, para que fique mais próximo das pessoas, para que todo mundo possa experimentar coisas novas e também diversificar, né? Por exemplo, a outra live que a gente fez, de uma categoria que a gente vai trazer todo sábado, ela é de trabalhos manuais. Então, tem pessoas que talvez não se identificam tanto com meditar, com fazer yoga, mas vão gostar mais de entrar em estado de slow ali, com um trabalho de arte. A gente trouxe a Yara para conversar, que ela faz todo um trabalho de tingimento natural, que é lindo, maravilhoso. E a gente também trouxe, naquela live, o pessoal trouxe várias dicas interessantes também. Todo mundo que trouxe dicas a gente colocou lá. E a ideia é essa, assim, que esse guia seja construído em rede. Quem estiver aqui hoje na live e quiser escrever dicas de perfis, pessoas que seguem relacionados a corpo em movimento, yoga, meditação, qualquer atividade, né, que vocês já estão aí fazendo. Eu tenho certeza que muita gente já descobriu, muita gente interessante. E aí a gente investiga, conhece melhor e leva lá para o guia. E também a ideia é criar uma grande rede forte, né? Então a gente vai colocar, a gente já colocou você lá no guia, Vanessa. Já estamos estreando a categoria de cura hoje. Então todo mundo que chegar no nosso site vai acabar encontrando a Vanessa, outras pessoas. A gente também criou um cupom, né, Vanessa, junto. Até coloquei lá no site, que é o Manifesto Orgânico. Então, todas as pessoas que vierem por meio do manifesto podem encontrar a Vanessa. A Vanessa tem um trabalho incrível também, quinzenal, né? De uma aula que ela está fazendo agora. Então, quinta-feira eu vou participar. Então, fica o convite aqui de quem quiser participar, mandar um recadinho aqui para mim ou para a Vanessa. E aí, ela vai, com essa parceria também, ter um cupom de desconto. E é isso, a ideia do guia é aproximar as pessoas que estão pensando muito nisso, né? De construir atividades que trazem a gente para uma qualidade de vida mais natural, que tragam a gente para mais perto da gente, né? Sim. Isso que você falou é incrível, né? Tipo, atividades que tragam a gente mais próximo da gente, né? Exatamente isso. Parece, né, bobinho, mas é super profundo. E é isso que a gente está procurando fazer e encontrando outras maneiras, né? Então, às vezes, a gente vai ter uma categoria também que a gente não estreou ainda, que é a questão de conteúdos, né? Filmes, séries, livros. O quanto que... Eu imagino que você deve ter uma lista incrível, né? Então, quando a gente começa a cruzar tudo isso, começa a trocar ideias, imagino que pode sair disso, né? Então, essa é a ideia do Guia Consciente. Unir todo mundo lá. E estão todos convidados para ir na página do Manifesto Orgânico, buscando o Guia Consciente. E lá embaixo tem uma parte que dá para comentar. Então, você pode escrever na hora que lembrar de alguma coisa. É para construir em rede. Depois para todo mundo conhecer e a gente vai lembrando, porque é isso, né? A gente, mais do que nunca, percebe que dentro desse novo modo de existência, a gente tem que se fortalecer enquanto rede e áreas afins. Então, é assim, né? Tipo, se você olhar na natureza, é tudo encaixadinho. Então, a gente pode fortalecer esse trabalho que vem acrescentando, né? Aproximando, percebendo que o meu conhecimento de som pode caber num manifesto que nasce sobre consumo e se torna sobre estilo de vida, sobre o que é essencial para você, sobre você estar mais perto de quem você é, né? Porque isso vai pautar todas as suas escolhas. Então, parece simples, mas na prática a gente se desconecta muito rápido, né? Porque o que é urgente
vai sugando a nossa atenção, a nossa energia. E a gente vai esquecendo um pouco, sabe? Vai deixando um pouquinho para lá dos nossos propósitos, dos nossos valores. Mas se a gente se desconecta muito, a gente não vai para um caminho bom, sabe? É um preço muito alto, né? De Uhum. saúde mental. E às vezes, assim, quando você para perceber, já não dá mais para corrigir certas coisas. Então é bom a gente fazer uma pausa sempre que possível para falar: eu tô próxima do que eu gostaria, né? Tô botando energia suficiente ou não? Eu tô botando muita energia para apagar incêndio e não tô conseguindo distribuir isso melhor. Porque o apagar incêndio sempre vai existir, né? Tipo, você não tá no alto da montanha, como eu fiquei, num lugar idílico, que nem lá é idílico, sabe? Então, é como a gente consegue trazer essa presença para uma cidade grande, né? Para a nossa realidade. Porque a gente faz a coisa ser possível e não só um discurso. Eu costumo Uhum. dizer muito isso. Sair do discurso e do idílico para ir para a vida real, para a fila do pão, né? Assim, que vai fazer você não brigar com o seu marido de manhã, que não vai brigar com... que é em cadeia, né? Então, você acorda de manhã, sei lá, o marido briga com você. Aí você briga com a pessoa que trabalha na Gatilhos. sua casa, que briga com seu filho, que briga no colégio. Então, assim, se você conseguir segurar aqueles 5 minutos de raiva, 5 pessoas já não brigaram ao longo do dia, entendeu? Então, Exatamente. é aí. E eu vi você falando, eu lembrei antes, dessa questão de quanto você é um exercício, é um hábito. A gente, que nem você falou, vida real, né? A gente tá num período atípico, mas vida real. Como que faz? Criando hábito, né? Por isso que é importante a questão, por exemplo, do guia. A gente falou, e agora? Não dá para sair, né? Como que a gente vai reorganizar a rotina? Quem sabe a gente começando a criar novos hábitos, a gente não Sim. conhece novas coisas e consegue inserir isso automaticamente. Porque se você cria o hábito de respirar, acordou, respira ali 5 minutos, não precisa ser uma grande meditação. Sim. Ou então quando você está em frente a um grande problema no trabalho, se tu dá aquela respirada de, sei lá, 2 minutos e falar, não, eu não preciso resolver isso agora. Eu vou respirar, eu vou pensar e dar esse tempo para que venha uma resposta com um sinal, com algo que vá te trazer para a intuição. Porque é isso, porque quanto mais a gente está atento, mais a gente está acordado para ouvir os sinais, mais escolhas conscientes, mais escolhas sábias a gente vai fazer. Então, o quanto isso é importante de criar esses hábitos e fazer essa pausa mesmo, assim, sabe? Para dar E aquela pausa é respirada um antes. investimento, né? Investimento em você. Então, não subestimar a importância da pausa, gente, porque é na pausa que você se alimenta para a próxima fase de ação, né? Exatamente isso. Pronto para a próxima. Bom, gente, queria propor para vocês agora uma pausa de 5 minutinhos para a gente fazer uma experiência sonora. Vai ser bem simples. Eba, que lindo! Então, assim, eu quero convidar todo mundo agora a permanecer onde está, mas sentir a coluna ereta, sabe? Buscar, ó, organizar a sua postura de novo, sabe? Encaixar os ombros. E aí, encontrou uma posição? Fecha os olhos. Relaxa os braços. Relaxa o rosto. A gente guarda muita atenção no rosto sem perceber, né? Então, tem umas alunas minhas aqui que sempre ouvem falar isso. A Diana tá aqui também. Sempre fala. Quando você relaxa os maxilares, por exemplo, tudo vem desarmando. Os ombros relaxam, os braços relaxam. Então, aproveita agora para desarmar um pouquinho o seu corpo. E você vai levar a atenção lá para as suas narinas e vai inspirar e soltar pela boca. Numa intenção de liberar tudo que foi excesso dessa noite, tudo que estiver te pesando, que você não precisa levar para sua cama, traz essa intenção de liberar agora na exalação. No budismo a gente fala muito que a nossa motivação é fundamental.
Às vezes mais até do que as nossas ações. Então, traz essa motivação de deixar sair um pouco o que estiver te pesando. E a partir de agora, experimenta só ser embalado pelo som dessas tigelas de cobre. Vai tentando sentir, se pergunta, o que é importante para você hoje? Qual é o seu valor? Qual é o seu propósito? E não tem medo de ouvir, não é sobre ser factível. Só se pergunta, qual é o meu valor hoje? O que é mais importante para mim? Se pergunta se você tem dado espaço suficiente para isso que é importante para você, ou se você tem usado essa energia para outras coisas. E como você pode tentar equilibrar isso no dia a dia? E tenta perceber qual é a cor que surge para você. O som sempre traz uma cor. Então percebe a cor que surge agora e sente essa cor envolver todo o seu corpo. Te restaurando, te conectando com a sua energia em essência. E traz a atenção para o seu rosto mais uma vez. Inspira longo e solta pela boca. E vem abrindo os olhos. Ai, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Tá, querida, esse nosso encontro é muito feliz. Espero que a gente siga nessa parceria linda aí pela vida. Amei, amei. As pessoas Muito super obrigada. gostaram. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Muito obrigada. Falando sobre experiência de consumo. Que bom, gente. Que vocês possam, né, pensar um pouquinho sobre essas questões hoje para ter um resto de semana, um final de semana aí com mais clareza, né? Se sentindo mais inteiro dentro de quem você é, do seu tempo. Né? Mais leve, mais fluido, pois com é. mais significado. E eu vou colocar aqui o guia para vocês poderem conhecer. E aí, semana que vem, a gente lembra da aula que eu vou dar, que é de yoga, que vai ser super gostosa. Isso, tá gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou mandar um recadinho lá no Insta para a gente lembrar, na quinta, de participar da aula. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Gente, boa noite. Boa noite. Vibrem alto, sejam luz, vibrem amor. Um grande beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.